Qual é a importância das cadeias de proteínas animais, frango, suína e bovina, para o produtor de grãos? Quais são as previsões para o consumo de carnes e qual é o impacto disso para o cultivo de soja e de milho? Esses são os assuntos do Impulso News de hoje. E tem mais. O Doutor Agro traz um alerta. Quais são as 4 crises que o brasileiro tem que gerenciar? 4. Quais são? Previsão do tempo. A massa de ar polar avança e promete geadas na Serra Gaúcha. E ainda as principais notícias do agronegócio. O Impulso News está no ar. Olá, bem-vindo ao Impulso News. No programa de hoje, a gente quis responder uma pergunta. De que forma o comportamento das cadeias ligadas à produção de carnes impacta o negócio de grãos? A soja e o milho são duas das mais importantes commodities em nível global, especialmente para a alimentação humana. E nós não estamos falando apenas do consumo direto dos grãos. O fato é que essas duas culturas participam muito no suprimento das principais cadeias da produção de proteína animal. Em relação ao milho, do total consumido do cereal globalmente na safra 19-20, 63% foram destinados à produção animal, contra 37% destinados para a produção de alimentos, biocombustível, óleos e outros. No Brasil, o cenário é ainda mais impressionante. 85% de todo o consumo na safra foram direcionados para a produção animal. O milho é o principal grão utilizado para alimentação animal no Brasil. Segundo dados da Abimilho, do volume consumido pela pecuária, cerca de 57% foram direcionados à produção de aves, 27% para de suínos, 8,5% para a criação de bovinos e 7% para outras cadeias relacionadas. No caso da soja, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, quase 78% do consumo global da última safra tiveram como destino a alimentação animal. No Brasil, foram 44%. Como a gente viu, as cadeias de proteína animal representam o principal destino ou cliente do volume produzido de soja e milho, tanto no Brasil quanto no mundo. E quais são as principais tendências para o produtor de grãos? Vamos ver. As principais tendências para os preços de commodities agrícolas, quando a gente está falando de milho e soja. Eu gostaria de trazer para vocês 2 pontos que são super importantes: a oferta e a demanda. Quando a gente fala da demanda, a gente olha para a China, que é o país mais populoso do mundo. E para o Brasil, principalmente, na verdade, eles compram mais de 60% de todos os produtos agropecuários do nosso país. Então, é extremamente importante a gente prestar atenção na China e no movimento dela. Ela vai continuar comprando grãos? Tudo indica que sim. Afinal de contas, a gente tem a questão da gripe suína. E a gripe suína, eles tiveram uma perda, na verdade, de mais de 50% do rebanho. E eles estão repondo isso. E a China é o maior consumidor de carne de porco do mundo. Então, é a primeira carne que eles realmente consomem. Então, eles estão repondo isso. Inclusive, estamos exportando carne também de porco para a China. Então, a demanda deve continuar alta, até porque eles precisam de ração e também alimentar a população. Com isso, demanda por soja, porque lá eles fazem toda esse crushing da soja, esmagamento, para se ter então ali a ração e também o alimento. Claro, quando a gente exporta mais, a gente tem um reflexo interno. Dos grãos, como a gente falou antes, a gente tem aqui dentro uma oferta restrita e muita incerteza com relação ao clima e a safra de milho que vem na sequência. Então, a gente não tem soja suficiente, não tem milho, pode não ter milho suficiente. Então, isso pode afetar na produção de ração, deixando, então, a produção de carne, né, de toda a indústria de proteína animal, um custo mais alto. Então, quando a gente vai no supermercado e vê que realmente a carne está mais cara, esse é um reflexo de toda essa falta de ração, de grãos, também de exportação,
que a gente está cada vez mais exportando e aí o mercado interno sofre com isso. Se o estoque mundial de grãos estiver abaixo do que realmente costumava ser, significa que a gente tem menos grãos de uma maneira geral, e isso pode afetar os preços. Um estudo divulgado pela OCDE e pela FAO aponta que até 2029 a produção das 3 principais proteínas animais vai crescer. A produção de carne suína, quase 20%. A de carne de frango vem na sequência com pouco mais de 10%. E a bovina, 7%. Esse avanço tem relação direta com o aumento na demanda de alimentos, consequência do crescimento da população global, do PIB e da renda da população de alguns países. O aumento na produção de carnes implica em maior demanda de soja e milho. Boa notícia para o agricultor. As boas condições que devem ser geradas para os grãos permitem que o produtor rural invista mais, seja na proteção de seus cultivos ou no uso de variedades mais produtivas e resistentes a pragas e doenças. Maior produtividade de grãos significa oportunidades ainda melhores para um mercado que deve crescer cada vez mais nos próximos anos. E agora vamos ouvir a experiência de um produtor que integra a produção de grãos com a produção de bovinos. Quais as relações e benefícios desse processo? Esse ganho, esse investimento, essa prioridade da semente, do grão em si, que vira semente, a pecuária usufrui desse ganho. Ela vem tirando proveito desse manejo, onde melhora-se a fertilidade, eu tenho pastos melhores adubados. Hoje a gente produz mais com menos área, né? A gente produz mais dentro de parâmetros econômicos, né? A gente tem distribuído melhor renda, a gente tem distribuído melhor os investimentos ao longo dessa cadeia. A gente conta com muitos fatores, nós estamos falando de commodities, né? Esse mercado tão dinâmico, eu posso ter ganhos numa determinada época ou numa determinada cultura, pode ser o grão, e posso não ter no gado naquele momento. Isso pode se inverter totalmente em outros períodos, né? Então, nem sempre caminham juntos. Eu tenho que realmente comprar bem. E nem sempre a gente ganha na venda, né? Muitas vezes a gente ganha na compra. Então, eu preciso muito dessa diversificação dentro do negócio. Você é produtor de soja, produtor de milho? Esses números te ajudaram a ver a perspectiva pela frente? Deixe seu comentário nesse vídeo no YouTube e aproveite para sugerir outros temas que você gostaria de ver aqui. Agora é hora de chamar o professor Marcos Fava Neves. Fala, doutor Agro! Fala, doutor Agro! Olá, Doni! Olá, amigos do Impulso News. Essa é aquela semana onde os mercados se agitam porque vem a estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as principais safras mundiais. Só que os mercados não se agitaram porque as estimativas deles vieram muito próximas do mês passado. Então, comentando com vocês aqui no que tange a produção brasileira, na soja, né, nós temos uma produção de 136 milhões de toneladas que já está em casa. E o legal é que eles estimam para a gente, na próxima safra, ser plantada em setembro, outubro, 144 milhões. O Brasil aumentaria 8 milhões de toneladas. No caso da produção deles ficou igual, né, ao redor de 112 milhões de toneladas. No caso do milho é que tem troca. O Brasil cai de 109, a expectativa anterior, para 102, já refletindo essa seca terrível que nós estamos passando. E na próxima nós vamos para 118. Seria um crescimento de 16 milhões de toneladas de milho de acordo com os americanos, né? E eles ficaram ao redor de 360 milhões de toneladas. Então, a não ser pela redução da oferta mundial de milho por causa do Brasil, a estimativa ficou muito semelhante. Continuam condições seca nos Estados Unidos, plantio continua acelerado, como vocês estão vendo aí, então a alteração foi pequena em relação à semana passada. E nós aqui no Brasil temos um quadro interessante, porque são 4
crises, né? Não bastasse 3, o brasileiro tem que gerenciar 4 crises ao mesmo tempo. Aquelas 3 que a gente vem convivendo há 1 ano e meio, que é a sanitária, a política e a econômica, e agora qual é a 4ª crise? Hídrica, que está vindo com força total. Nossos reservatórios estão nos níveis mais baixos dos últimos anos, nós vamos entrar na seca agora e corremos o risco de, na retomada do Brasil, ter problema de suprimento de energia elétrica. Para complicar mais ainda, nós vamos ter uma safra de cana sensivelmente menor. Vocês estão vendo algo inédito, que é o etanol subir na entrada da safra. E então preparem-se aí para um período de muitas turbulências pela frente. Em termos de preços, né, a soja e o milho continuam com preços muito bons, e aí eles caem um pouquinho, né, na expectativa lá em bushel. O milho 7,17, em setembro ele vem para 6,30, continua um preço excelente, e a soja hoje $16,44 por bushel. Quando colher a safra, novembro, que eles chamam da soja nova, ela vai estar 14,44, preços excelentes. Então, foi uma semana onde era para ter muitos chacoalhões, mas como os números vieram semelhantes, acabou não tendo, mas aquilo está a um nível muito alto de preço, bastante preocupante. Vamos lá, boa semana aí a todos e vamos ver como é que se comporta a próxima, né? Esse foi o Dr. Agro. Vamos agora para o Giro de Notícias. O consumo mundial de carne bovina deve ser recorde no ano de 2021, totalizando mais de 60 milhões de toneladas em equivalente de carcaça, um crescimento de 1,6% na comparação com 2020. As exportações brasileiras de carnes foram destaque no mês de abril. Os embarques de carne bovina cresceram 17% em receita, alcançando quase 600 milhões de dólares. As vendas externas de carne de frango aumentaram 15%, atingindo 548 milhões. A carne suína exportou 217 milhões de dólares, crescimento de 41%. O ritmo de plantio da safra 21-22 nos Estados Unidos segue acelerado. Na soja, a área cultivada já alcançou 42% do total, contra 24% na semana anterior. O milho teve um avanço de 46% para 67%. 10% das lavouras da oleaginosa já germinaram, enquanto que no cereal, essa fatia é de 20%. A área tratada com defensivos agrícolas no primeiro trimestre alcançou 562 milhões de hectares, crescimento de 7% frente ao ano passado. Os dados são do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. E falando em cuidados especiais, você, agricultor, sabia da existência de defensivos falsificados? Um levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, revelou que o uso de agroquímicos contrabandeados ou ilegais já supera 20% do consumo total desses produtos no Brasil. Além de serem ineficientes no controle das pragas e doenças, eles podem contaminar o solo e trazer prejuízos ao meio ambiente e à saúde dos consumidores. Portanto, é importante que você, agricultor, se certifique quanto à origem do defensivo que está adquirindo, se atentando à embalagem, preço e local de compra. Caso conheça alguma suspeita de falsificação, acione o Converse Bayer no número 0800 011 5560 e denuncie. A soja atingiu a cotação de R$ 182 a saca, um incremento de 1,4%. O milho continuou com seu preço em 3 dígitos, cotado a R$ 102 a saca, um crescimento de 2,1%. Já o preço da arroba do boi gordo se manteve praticamente estável, R$ 307. O suíno vivo chegou a R$ 6,72 o quilo, queda de 8,8%. A Bayer nos promove um serviço chamado Impulso Bayer, onde é um serviço de resgate de pontos, por exemplo, onde a gente tem desde coleta de solo, especializações, viagens internacionais, até cursos, plataformas digitais. Então tá ali tudo na palma da mão, ao nosso alcance. E eu acho que isso é uma coisa muito legal mesmo, que veio para ficar, e nós produtores só temos a agradecer por isso.
Olá a todos, aqui é Marco Antônio Santos, em parceria com a Bayer. Vamos para o nosso destaque dessa semana com relação ao clima. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília, estarei ao vivo respondendo as suas dúvidas e mostrando as condições climáticas lá no Espaço Bayer. Então vamos lá, os grandes destaques. Meio de semana, começa a voltar a chover em grande parte das regiões produtoras do Paraná e leste de São Paulo. No entanto, mesmo com essa previsão de chuvas, essas deverão ser pontuais e de fraca intensidade. Somente há previsões de chuvas sobre a faixa norte das regiões norte e nordeste, bem como também no interior do nordeste, nas áreas produtoras do agreste e semiárido nordestina, como a gente pode ver nos mapas. Outro grande destaque é o frio. Após a passagem dessa frente fria, uma nova massa de ar polar avança e levará ao declínio acentuado das temperaturas em grande parte da região centro-sul do Brasil, onde há possibilidades de formações de geadas. No entanto, essas geadas serão mais específicas ou irão ocorrer mais em regiões de altitude, como nas serras gaúchas e catarinenses. Um abraço e até mais. E o que será que tem de interessante nos próximos dias? É hora da agenda da semana. A Bayer está preparando uma live sobre planejamento tributário, para você, produtor, ter a possibilidade de adotar uma estrutura mais segura e econômica, minimizando legalmente gastos com tributos. A live vai acontecer no dia 20 de maio, às 19 horas. Para participar da live é só acessar agro.bayer.com.br/Espaço Bayer. Tem também uma outra live sobre o lançamento oficial da tecnologia Curbix para a soja, inseticida que veio para revolucionar o segmento de proteção contra percevejos. A live vai acontecer no dia 10 de junho, às 17 horas. Para participar da live é só acessar agro.bayer.com.br/Espaço Bayer. O Impulso News está terminando aqui. Lembrando que a nossa programação tem sempre 2 conteúdos novos por semana. Toda terça-feira temos um programa especial. Tem o Impulso Gente, o Impulso Negócios, o Impulso Papo e Prosa e o Impulso Aprende. E toda sexta-feira nós temos um novo episódio do Impulso News. Todos esses conteúdos também estão disponibilizados em formato podcast. Então pode acompanhar e não deixe de se inscrever no canal AgroBayer no YouTube e ativar as notificações. A gente se encontra de novo na semana que vem. Tchau!